Antes da gente ler a palavra, eu queria que... Tá todo mundo sentado aí? Eu queria que você fechasse os seus olhos. Todo mundo. Até a galera que está aí trabalhando. Eu queria que agora você começasse a pensar na sua aliança com Deus. A gente está aqui desde 4 horas da tarde. Nós já ouvimos muitas palavras. Nós já ouvimos muito daquilo que Deus quis falar conosco. E agora eu queria que você pensasse como tem estado a sua aliança com Deus. Como tem caminhado a sua vida com Deus. Eu vou te dar esse tempo para você pensar. Às vezes você está aqui já desde 4 horas, mas você ainda está acelerado demais, você ainda não parou para pensar em como está a sua aliança com Deus, em como está a sua aliança com os seus irmãos, em como está a sua aliança com os seus pastores, com os seus líderes, com os seus pais. Pensou aí? Pode abrir os olhos. Agora eu queria que você abrisse lá em Romanos 3, 23. Eu tô com a unção do Guilherme. Se eu começar a tossir aqui, tem uma ligação errada aqui. Tem que fazer uma oração, que eu já tomei também de tudo, não tá melhorando não. Amém? Em Romanos 3, 23 vai falar assim. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Esse destituídos é separados. Nós fomos separados. Desde lá no Éden, quando Adão peca, ele quebra a aliança com Deus, ele quebra o acordo que o Senhor estabeleceu. Vem a maldição toda a partir dali do Éden, mas em João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu fiz isso de vocês fecharem os olhos para vocês pensarem como tem estado sua aliança com Deus, que é uma pergunta que eu faço para vocês. Como tem estado sua aliança com Deus? Como tem andado a sua aliança com Deus? E entra aqui na primeira coisa que eu quero dizer, é que não existe intimidade sem aliança. Não tem como eu querer viver uma intimidade sem aliança. Eu querer viver uma intimidade sem aliança é eu querer desfrutar dos benefícios de uma aliança sem de fato eu assumi uma responsabilidade, eu assumi um compromisso de uma aliança. Eu estar querendo viver como uma galera que vive, infelizmente, no mundo eu vou ficar com o fulano de tal daqui, o fulano de tal daqui, mas compromisso não, responsabilidade de assumir um compromisso não. É a mesma coisa. A gente não tem como viver aliança assim, desse jeito. Não tem como a gente viver uma vida assim com Deus. Não dá para viver, não existe intimidade sem aliança, não tem como você querer intimidade com o Senhor se esquecendo que você tem uma aliança com Ele, porque a partir do momento, aqui eu falei de
em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. A partir do momento que você crê e você aceita Jesus no seu coração, você está dizendo sim para uma aliança com Deus. Então, se você que aceitou Jesus, você disse sim para uma aliança com Deus. Então, você não está, eu não tenho aliança com Deus. Não, você tem sim, você disse sim para uma aliança com Deus. E aqui entra na segunda coisa que eu quero falar. Aliança é entrega. Jesus foi intenso em tudo que ele fez. Jesus, ele foi moído pelas nossas transgressões. E uma coisa que eu quero dizer que Deus ministrou muito ao meu coração é que um aliançado, ele mesmo moído, ele vai até o fim. Ele permanece em intensidade. E intensidade, que eu estou querendo dizer, é viver a vontade de Deus. É viver com o coração na vontade dele. Sabe, um aliançado, ele sempre vai viver com intensidade até o fim. Então, permaneça com intensidade até o fim. Quando eu estava preparando isso aqui, a palavra, eu lembrei do João da Yasmin. Que a Yasmin é bem explosiva e o João é mais de boa. O João é mais de boa. E assim, o João, dia de domingo, ele é teu noivo. Mas dia de segunda, ele tá solteiro. Tá certo isso? Não tá certo. É a mesma coisa com Deus. Não tem como a gente querer viver com Deus. Uma hora eu tenho aliança com o Senhor e outra hora eu não tenho. Ou você tem aliança com Deus ou você não tem. Não tem essa de meio termo. Não existe aliança meio termo. Não tem essa. Ou você de fato tem uma aliança com Deus, ou você está vivendo só uma religiosidade. Você só está vindo para o culto e é isso. Pronto, acabou. E enquanto eu estava lendo isso e meditando, Deus falou muito comigo. Porque eu parei para pensar como tem estado a minha aliança com Deus. Porque às vezes a gente engana todo mundo. A gente engana os pastores, a gente engana os líderes, a gente engana seja lá quem for. Mas não tem como a gente esconder de Deus. Sabe, não tem como a gente esconder de fato como tem estado no nosso coração. Então, ou de fato você tem uma aliança com Deus, ou você não tem uma aliança com Deus. Sabe, se você que já aceitou Jesus no seu coração, lembre-se da aliança que você tem com Deus. E se por algum motivo você estava andando como quem é solteiro, e não como alguém que de fato tem uma aliança com Deus, se volte hoje para o Senhor. E se você que ainda não aceitou Jesus, se você ainda não firmou uma aliança com Deus, firma hoje. É a tua oportunidade. A gente está aqui desde 4 horas falando sobre aliança. Não é possível que tu vai sair daqui sem tomar uma decisão na sua vida, sem tomar uma posição. Então, se posicione em aliança. Não queira viver um relacionamento parcial com Deus. Seja integral, sabe? Viva integralmente, assim como um relacionamento de um casal, João e Yasmin, estou dando um exemplo deles, que são um casal integralmente, eles não são parcial. Uma hora eles estão solteiros e outra hora eles estão juntos. Não existe isso. Tem uns demoniados do mundo aí que faz essas paradas aí de misericórdia. Uma hora, enfim. É demônio, gente. Não existe isso. Uma hora ser... uma hora eu tô em aliança com Deus e outra hora eu não tô. Esquece, não existe meio termo. Ou você tem aliança com Deus ou você só está vivendo uma religiosidade. Então, para. Sossega o facho. Decide, se posicione. Estou falando de algo que eu tenho vivido muito. E, de fato, eu assumi as responsabilidades e o compromisso de uma aliança com Deus. Porque a partir do momento que eu criei e que eu confessei o Senhor como Jesus na minha vida, eu fiz uma aliança com Deus. Então, se eu fiz uma aliança com Ele, é até o fim. Jesus foi até o fim, Ele foi intenso em tudo. Então, seja intenso em tudo. Vá até o fim com Ele. Vá até o fim na aliança. Não pare no meio do caminho. Deus não se agrada daqueles que retrocedem. Então, só vai. Não para não.
E se você que está com a sua aliança com Deus meio para cá do que para lá, volta os seus olhos hoje para Jesus e fala: Deus, eu me arrependo porque a aliança que eu fiz com o Senhor eu quebrei. E aqui a Lívia, ela tinha falado sobre maneiras de quebrar uma aliança. E às vezes é isso que aconteceu. Você quebrou a sua aliança por causa de uma distração, por causa de... não sei, mas você sabe. Então, é a sua oportunidade. Não deixe a oportunidade passar. E é isso, gente.